Tenho agora um compilado de cortes dos programas Galvão e Amigo, Resenha da Rodada e Troca de Passe, analisando aquele jogo do Flamengo e Grêmio, que perdeu 2 pontos, né, em casa, e projeções. O crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Vamos dar uma olhadinha. Agora nós vamos falar do Flamengo, que é o líder do campeonato. Vamos ver a tela. Cadê? O que vem na tela aí? Olha só. Ontem foi recorde público. Flamengo e Grêmio, o maior público do Brasil em 2025. 64.495 pagantes. São 69.447. Garanto que tinha 70 mil. Porque o que tem de carona a gente está acostumado a saber quanta gente que entra. Maior renda, praticamente 5 milhões de renda no jogo. E o Flamengo, ele domina os 12 maiores públicos do ano. Que momento é esse que passa o Flamengo? E o Mano Menezes vai dizer, eu vou jogar e fechado mesmo. Mas acabou, o Grêmio acabou. O Grêmio, como a torcida diz, é o imortal. O empate que é o do céu, né? É o imortal, é o imortal. Porque o Flamengo podia ter feito uma série de gols. Eu faço a pergunta para vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Aos jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal. 277 milhões. Agora eles não me falam quanto é que botou no bolso. Sim. Que foi o Wesley embora, foi... Agora veja aqui. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão. Sim. Acabou de assinar um patrocínio de 265. Olha aqui, acabou de vendeu Wesley, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o Vitor Hugo foi pro Santos e já tem mais 2 ou 3 que também já vão. Sim. Então ele faz tudo isso, consegue praticar esse futebol e bota lucro no bolso, cara. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Isso não significa que vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro. Mas pra mim, cara, todo jogo, domingo saiu Plata, jogando, né? Plata, Pedro e Samuel Lino. No segundo tempo, ontem não entrou o Everton Cebolinha, mas no outro jogo entrou o Samuel acho que ficou. Luiz Araújo, Bruno Henrique, né? E tem o Everton Cebolinha no banco. Esses 3 atacantes que entram depois, ou que entraram depois, eles são titulares da maioria dos clubes brasileiros que estão disputando a Série A. Esse é o gol do Flamengo, a jogada do Pedro com a Arrascaeta. O Arrascaeta voltou à grande fase. Sim. Você vê a tacada que ele dá. Essa é a defesa. O Samuel Lino jogou até o fim, viu? Jogou então, eu falei, não saiu. Olha o goleiro do Grêmio. Volpe, herói. Thiago Volpe. Fez uma partida da vida dele. Essa foi uma das grandes defesas do campeonato. 2 defesas no lance só, ainda tirou por baixo para o Arrascaeta não poder aproveitar. E vai seguindo o lance, e a defesa do lance do Pedro. E o Grêmio, mas o Grêmio, foi aquele Grêmio lutador. Mas o Flamengo dominou até que veio o lance do pênalti. E estava atrasado na bola, o lateral do Flamengo. Mas teve tantos outros lances, vocês foram muito econômicos nos lances. A pergunta vale para todo mundo. O Flamengo é o grande favorito do campeonato? Sim. Para o Bodão, o Palmeiras. E o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro nessa história? O Cruzeiro é o segundo colocado. O Flamengo joga com o Palmeiras e o Cruzeiro em casa. Flamengo e Palmeiras. Você falou Flamengo e Palmeiras. É que você não botou o Cruzeiro. Não botei. Você está bem lá em Belo Horizonte. Pelo que os times estão jogando. Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Fala aí. Então, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho. Mas favoritismo total pro Flamengo. Flamengo, primeiro,
que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que, nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desse mando de jogos. Porque assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. E os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Casão. Espera um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa. Flamengo e Palmeiras tem que jogar em Mirassol. Posso dar uma... Flamengo e Palmeiras tem que jogar com o Mirassol lá em Mirassol. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar contra o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão jogar contra o Mirassol em Mirassol. Sim, isso aí vai. Eles vão. Só uma coisinha rápida do Mirassol, já que você falou. Não é surpresa pra mim, é sensação. Os 3 mandantes que não perderam em casa, por isso que eu falei. 3 invictos em casa: Mirassol, Bahia e Flamengo. Só completando o que o Casão falou, quando você vai analisar um campeonato brasileiro, né, pontos corridos, você quando vai, quais são as equipes que vão disputar título, quais são aquelas que vão para a Libertadores, quais são aquelas equipes que a gente não pode perder. Ganhar, não pode empatar nem perder, tem que ganhar sempre. Vocês acham que o resultado contra o Grêmio é um resultado normal? Não. Não. Então, assim, quando você vai disputar, você não pode perder ponto para o Grêmio. Você pode seguir. Quem é que está disputando com o Flamengo hoje? Então, deixa eu concluir, meu Vai lá. Quem tá disputando com o Flamengo hoje, a meu ver? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Essas 3 equipes aqui. Acho. Aí é confronto direto. Você pode ganhar lá fora e pode perder em casa. Pode perder em casa e ganhar, perder... vice-versa. Então, o jogo eu tá acho pra que ser jogado. Esse resultado, assim, é o futebol que permite isso aí. Você vai jogar como o Flamengo jogou, mas de repente a camisa do Grêmio é aquela de tradição, de sofrer, de sofrimento, que não sei o quê, é o jogo. Mas tinha que ganhar esse jogo, porque faz a diferença ganhar esse jogo. Aquele que você tem que ganhar em casa e fora, em casa e fora. E mas ainda deu uma sorte, porque o Palmeiras também não ganhou. É isso aí. Então, fez o mesmo ponto. O Cruzeiro, no primeiro turno... Só que o Palmeiras empatou fora de casa. Fora de casa. Sim, com um time que vai tirar... Porque assim, o que você vai assim... O Grêmio vai tirar ponto do Palmeiras? Do Cruzeiro? Essa é a que você vai fazer. Um vai tirar ponto do outro. Entendeu? Então, o cálculo vai por aí. O Grêmio, não vejo o Grêmio nesse confronto Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo... Tá certo? Deveria tirar. O resultado do Flamengo e Grêmio ontem foi atípico. Não, foi ruim. Foi ruim pro Flamengo. Você falar, porque o Casa e o Vanderlei acham que a disputa entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, vão botar na ordem de classificação que eles estão. Agora, o Bodão acha que é entre Flamengo e Palmeiras. E o Mauro Nada? Eu acho que o Cruzeiro ainda está, mas o Cruzeiro fez do primeiro turno algo sensacional. Eu me lembro, eu e o Casão aqui achávamos que ele não ganharia nem de Flamengo nem de Palmeiras. Ele ganhou dos dois. Foi a arrancada do Leonardo Jardim e tal, pá. Mas depois começa dando 2 derrapadas que, para quem quer ser campeão, pode pesar muito. Você perder em casa para o Santos, que está ali, que você está vendo a colocação, e para o Ceará. Então são 6 pontos. Então ele tem 2 jogos a mais agora do que o Palmeiras, e 6 pontos perdidos em casa. Para entrar nessa briga, ele tem que ganhar... buscar esses 6 fora em cima de em cima de Palmeiras, em cima de Flamengo, fora agora. Ainda assim não tiram os 6, né? Então, assim, obviamente que o favoritismo maior é do Flamengo e depois o Palmeiras e o Cruzeiro nessa ainda, mas tendo que fazer um segundo turno maravilhoso. Com relação ao Mirassol, é o que nós vimos num Fortaleza 3, 4 anos atrás, quando estava surgindo, voltando, que deu aquela disparada, nossa, vai para Libertadores e tal, surpreendeu. Time que não tem nenhum estrangeiro, time que tem um trabalho O técnico é brasileiro, não tem nenhum estrangeiro. E não está disputando outras competições, ou seja, se prepara a semana inteira também. Isso é uma vantagem. Eu falava da importância da vitória do Cruzeiro, que o Flamengo praticamente jogou 2 pontos fora, porque teve todas as oportunidades de gol. O Palmeiras também poderia ter chegado à vitória. Acrescentar? Pode, claro. Acrescentar não, você tem que trocar na seleção, né? Não, trocar não, acrescentar não. Trocar. Eu quero uma menção barra. Tá bom, técnico barra o Mano Menezes, cara. Porque joga contra o Flamengo aqui, que vem de uma goleada 8-0, né? Com a confiança mais do que lá em cima, com o ego inflado, que é normal acontecer. E ele consegue travar o jogo do Flamengo de uma forma que, uma das pouquíssimas brechas que o meio de campo do Grêmio deu, sai o belíssimo gol da Arrascaeta.
mas pela maneira como ele armou o time. Eu acompanho muito a imprensa gaúcha e muito se falava em evitar um vexame no Maracanã. Né? Então, assim, de acordo com o que vem fazendo o Flamengo jogando dentro de casa. E o Mano conseguiu travar muito eficiente da sua maneira de pensar, de armar a estratégia. É claro, né? Perdeu o jogo, mas ele conseguiu fazer um Grêmio ser forte mesmo perdendo o jogo aqui dentro. É isso. Fala, Marcelo. Não, tava pensando aqui. Assim, eu vendo o jogo, assim, eu fiquei com uma certa... De momentos que você olhava para o campo e via, bom, tem um plano defensivo aqui pensado, né? Christian Oliveira pela esquerda, seguindo o Varela, fazendo um quinto homem. Aparentemente o Dodi como meia pelo lado direito, para tentar ajudar o Marcos Rocha, que fez boa partida, aliás, nos duelos individuais ali, mas para ajudar porque o lado esquerdo do Flamengo, o Flamengo concentra por vezes mais força por ali. Tinha um plano. Só que para mim, o preço desse plano era quase a inexistência de ameaça do outro lado do campo. Praticamente não atacou, né? Não perdeu o jogo. Isso. E o jogo dependeu pro Grêmio para salvar esse ponto, mesmo quando ele coloca outros jogadores com um pé melhor em campo, né, para tentar fazer o jogo, propor algumas coisas diferentes. Ainda assim, foi muito tímida a ameaça, né? Dependeu de um lance um tanto acidental da regra atual do pênalti. Por isso que eu fico um tanto assim sobre o plano. Acho que defensivamente, em alguns momentos, teve mérito, mas ainda assim exigiu do Volpi algumas defesas muito boas. No primeiro tempo tem dois lances em que um é salvo em cima da linha e outro que é uma defesa dele no lance do Pedro. Enfim, eu entendo que o Ramon colocou, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um plano... um pouco na questão ofensiva. É um plano de defesa e contra-ataque sem contra-ataque. Mas se a gente olhar o Grêmio que vinha fazendo nos últimos jogos, apesar de ter vencido o Galo faz sentido. Fora de casa, esse empate no Maracanã... Pode dar uma oxigenada. Exatamente, dá uma confiança para a sequência do Grêmio, entendeu? Por isso eu quis citar essa estratégia montada de um cara experiente, de um cara que soube vir amarrar o jogo aqui no Maracanã e conseguiu. E já conseguiu fazer algumas vezes contra o Felipe, é curioso, né? É verdade. Pelo Fluminense. É isso. Por falar em técnicos, já que o Ramon citou o Mano Menezes, vamos falar sobre os técnicos dos times que estão na frente ali no Campeonato Brasileiro, né? Felipe Luiz, Abel Ferreira e Leonardo Jardim falaram sobre os jogos do fim de semana, a briga pela liderança, e você acompanha agora aqui no Troca de Passes. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. E nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual, fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatámos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil. Acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa. Estamos ainda no intervalo desse jogo e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Tá aí, Leonardo Jardim, né? Antes a gente ouviu o Felipe Luiz e também Abel Ferreira sobre a visão de cada um a respeito da briga pela liderança e o que foi essa rodada, a 22ª do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar, especialmente Pulgar, né? Ele já está numa fase mais avançada aí de recuperação, e o Flamengo quer aproveitar esse período sem jogos, né, para que a seleção brasileira possa fazer os seus 2 últimos jogos nas eliminatórias, para tentar fazer com que o Pulgar seja ao menos relacionado
para o jogo das oitavas de final, das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. Acho que o foco é esse, porque no mais, assim, se a gente for pensar, o Flamengo está nesse momento com o DM praticamente vazio, né? Porque tem uma questão que se tornou crítica para o Flamengo, e aí é compreensível, a gente aqui elogiou, e até depois eu fiquei pensando quanto a gente talvez possa ter se precipitado, a gente elogiou essa mudança de calendário sob o ponto de vista de fazer encaixar os jogos no ano de 2025, mas é absolutamente compreensível também a reclamação do Flamengo, né? Porque a partir de agora ele deixou de ter semanas que poderiam ser livres quando seriam jogados os jogos da Copa do Brasil, e essa data FIFA é a última parada que existe, sem que o Flamengo depois vai jogar quarta e domingo, se ele for permanecer vivo na Libertadores até a disputa da final. Ele vai, para tentar brigar pelos 2 títulos, ele vai precisar jogar de 3 em 3 dias. E aí, por outro lado, após a volta da Copa do Brasil, o Cruzeiro, por exemplo, que é um dos postulantes ao título, passou a ter livres as semanas de Libertadores, já teria, né? E não terá mais que jogar a Copa do Brasil nesse meio, porque ela vai ficar para depois do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, isso criou um desnível ali, né, entre os postulantes ao título, e é compreensível que o Flamengo não tenha gostado. Então, essa recuperação de jogadores é a última possibilidade que o Flamengo tem, 100 jogos, de tentar colocar quem está fora, no caso o Pulgar. O Jorginho teve uma pequeno incômodo, nada preocupante, mas também vai servir para ele tentar se recolocar. O Flamengo tem uma limitação na questão dos zagueiros, não vai ter o Léo Ortiz na volta por causa do cartão. Aliás, um cartão difícil de entender que ele sofreu no jogo, mas ele vai ficar fora do jogo com o Juventude. Mas também precisa que esses jogadores estejam bem zerados, porque o Flamengo não tem tanta reposição ali, não. É isso, e também é um período para tentar aproveitar para colocar jogadores que chegaram agora num ritmo mais próximo do ideal, né? Fazer uma adaptação melhor dos jogadores e tal. Com exceção do Carrascal, né? Que está convocado para a seleção da Colômbia. Jogou pouco, né? 60 minutos no total. Poderia, caso não tivesse sido convocado, ser utilizado esse período para, né, inseri-lo melhor no contexto do Flamengo. Mas o Felipe vai aproveitar esse momento para também adaptar melhor quem chegou mais recentemente, né, Ramon? É isso, né? E o Pulgar voltando é um grande reforço, né? E agora, e aí, como é que fica para escalar? Com o Jorginho e Saúl jogando muito, né? Dominando muito bem. Eu tenho a impressão de que o Pulgar vai ter que esperar um pouquinho, né? Claro que ele mexe muito na escalação, jogo a jogo e tal, mas se a gente pensar assim, formação ideal, um time, vamos supor que fosse a final da Libertadores agora, e o Pulgar estivesse bem, eu tenho a impressão de que ele começaria no banco hoje, né? O que eu acho é que com essa sequência de jogos... com essa sequência ele vai tocando natural, né? Mas é isso que o Diniz falou, né? Para um jogo específico, uma coisa, uma decisão, eu acho que hoje, né? Seria exatamente Jorginho e Saúl, mas é isso, né? Flamengo também respirando, né? Descansando, oxigenando muito seu elenco. Essa folga que os jogadores têm durante essa data FIFA é muito importante também para esvaziar a cabeça, para estar com a família. É treino, né? Para viajar. É treino, exatamente. É um descanso que é treino, né? Muito importante também limpar ali a parte mental, obviamente a parte física, porque não vai ter o desgaste dos treinamentos e jogos, mas é muito importante esse momento com a família também, participar um pouco do ciclo familiar ali do jogador, que é muito importante, e renova pro restante da temporada. É isso. Vamos mudar da Neoquímica Arena pro Maracanã, que recebeu ontem o maior público do ano no futebol brasileiro, 69 mil pessoas presentes, esperando. Foi tipo peça de teatro, assim, Luizão. O cara vai pra ver o espetáculo, assim, como se o espetáculo fosse algo protocolar. Exatamente uma semana atrás, enquanto estávamos fazendo o Resenha da Rodada, o Flamengo tocava 8 no Vitória, a maior goleada da era dos pontos corridos. Não que fosse aplicar de novo no Grêmio, mas estava todo mundo, sim, esperando uma vitória com show do Flamengo. E para completar, antes do jogo, festa de anúncio do patrocinador Master, também o maior da história. Intervalo com show do Alexandre Pires. Quer dizer, o jogo era quase um detalhe. Só que o Flamengo não saiu com os 3 pontos, capitão. Sim.
Mas pros jogadores não, né, Pli? Não? Ah, não, né? O jogador não tem responsabilidade se vai apresentar... Afeta nem um pouquinho? Ah, Pli, assim, a gente vai... Primeiro Primeiro é a abertura e o intervalo, né? O jogador não tem responsabilidade disso. O patrocinador vai ser apresentado e se tem um show do Alexandre Pires no intervalo. Mas não muda o clima, a atmosfera, como diz o Lugano? Então, eu acho que a atmosfera de estádio pode ser que mude, porque o jogador não é contaminado por algo que em toda parte do mundo se faz isso para que o torcedor tenha uma experiência melhor. Isso, uma experiência melhor. Aí achamos bonitinho. Também acho. Mas eu fazemos Sudamérica, a mim aconteceu no Uruguai que eu fiz algo parecido. Lembra na repesca da Copa do Mundo contra Costa Rica? Eu coloquei um cara a cantar o himno. O capitão fazia 8 minutos. 8 minutos, me xingaram. Me xingou todo o estádio, quase perdemos depois. Era uma tragédia, eu estaria morando no Brasil, mas tinha cara de que pode acontecer algo ruim, Sudamérica, não estamos acostumados a isso. A história mostra que, enfim, movimentos assim, da diretoria, por exemplo, ela podem ter um reflexo no campo. Mas, assim, agora com relação ao Flamengo, acho que o Flamengo fez uma grande partida como a gente está acostumado. Foi um padrão Flamengo. Sufocou o adversário, que teve intensidade para perder a bola e recuperar rapidamente, criou mais de 20 chances de gol. O Volpi foi o melhor jogador em campo, com 2 ou 3 defesas quase que impossíveis. Então é isso. Lógico que o torcedor ele foi para o Maracanã, quase 70 mil pessoas, imaginando que poderia acontecer algo parecido com o que aconteceu contra o Vitória, um 8-0, enfim, uma partida de muitos gols, né? Rascaeta, Pedro, o Dela Cruz teve a chance de sair como titular. Então, assim, o time manteve a qualidade. Aprontou também, né? Então esse lance aí, Aí vou falar mais uma vez no Zé Elias, ele fez uma observação brilhante. Depois acho que a gente até tem esse lance com mais detalhes, que foi justamente o que originou o gol do Grêmio, único chute do Grêmio no alvo. Pênalti cobrado pelo Thiago Volpi com muita frieza, deu os pulinhos lá, mas guardou. Rossi de um lado, bola do outro. O Zé observou que o jogador, o Pavon, né? Ponta do Grêmio. De tornozelo. Ele bate errado na bola. Tornozelo, o que torna a mão ainda mais, um lance ainda mais inesperado. Eu ia falar isso. Ele não foi pra cortar, porque olha lá, o Léo Ortiz estava inteiraço na bola. Não havia razão nenhuma para ele nem ameaçar cortar. Lo más engraçado es escuchar los analistas de arbitraje falar que un movimiento antinatural do defensa. ¿Y qué es antinatural? Es que aonde Quando os caras correram, onde coloca a mão? Como é a via mecânica? Eu fico louco. Errado na bola, ele pega de tornozelo. Então, onde a bola ia, não tinha nenhum jogador do Grêmio, a ideia dele era outra. Pega de tornozelo mesmo. Mas independente disso, o jogador tem que correr pela via mecânica. Se você entende o cenário total, né? Se você olha ali toda a movimentação, aonde a bola ia, você vê, não tem ninguém do Grêmio ali. Fazer ali, Luizão. Ele foi dar uma chapada para os atacantes que estavam entrando na pequena. Muita falta de sensibilidade. É uma coisa no futebol que eu não entendo. Nenhuma roda de conversa de futebol consegue explicar o que é mão, o que não é incrível. Mas quando fala esse pênalti no Brasil, é impossível entender. De acordo com o gosto do árbitro. Antinatural do defensor do Flamengo. O que é antinatural? Como quer que corra? Com a mão atada? Com a mão... Luga, eu lembro que em 2014 eu tava no Corinthians, eu saí de São Paulo para ir numa reunião na CBF que levaram um jogador de cada equipe para explicar a situação da mão na bola. O que era e o que não era. Cara, fui pro Rio de Janeiro, voltei, a gente foi jogar contra o Botafogo em Manaus. Primeira bola o cara cruza, pega na minha mão, o cara dá pênalti. Aí eu larguei. Foi desde 2014, então tentando entender o que é bola na mão, o que não é bola na mão, então não adianta a gente discutir isso. Cada um vai dar o que quer. Mas esse lance é padrão pênalti no Brasil. É pênalti. O meu jeito um pouco mais maldoso de ver essa situações, que tengo esa visión más maldosa, porque no sé, a vida me fez así, futebol me fez así. Eso es intencionalmente provocado por quien manda para deixar esse poder de decisão para a arbitragem, e aí vira um lobby dirigencial, associações, federações, FIFA, Comebol, e assim futebol, infelizmente. Até que um dia o jogador diga, para aí, é todo mão, tá bem, então vamos marcar assim, vamos marcar assim. Todo contacto é falta, perfeito, então só bloqueamos, mas me falem que ¿por qué no falla? Luga, mas assim... O sea que la FIFA é idiota, no sabem. Sabem, mas deixam isso aí para que tenha este tipo de polêmicas e enfim. Em cima do que o Play... E achismo, né? Eles acham. Sim, em cima do que, assim, a leitura do Play que o Zé falou também é isso, né, Lu? Porque, assim, se o cruzamento sai perfeito, né, a bola tem um direcionamento, o jogador tá com a mesma posição do braço, ele errou de tornozelo, tinha que ser. Sabe? Então, assim, isso aí, isso que eu falo assim, não gosto de falar essa palavra porque, enfim, né, a gente viveu uma época diferente, mas na nossa época, por exemplo,
a gente teria vergonha de exigir alguma coisa, sabe? Porque você sabe como jogador que você pegou de tornozelo na bola, que você fez uma baita de uma burrada técnica, né? E ela pegou na mão de um jogador, sabe? Então não é um cruzamento que foi feito e encontrar um atacante, um companheiro para fazer o gol. Pra interceptar. É isso. Então, é lance de pênalti no Brasil. Mas a mão tá... Para alguns, né? Mas é uma tendência quase que normal hoje. O André Ramalho chama atenção envolvido num lance parecido como foi feito não o foi cruzamento. É isso. Mas... Agora, Luizão, você achou que, apesar do Capita ter considerado que o Flamengo fez um jogo muito bom, depois do gol, o Flamengo tirou o pé? Na minha opinião, o Flamengo jogou muita bola no primeiro tempo. O Grêmio não conseguia ter bola. O Mano entrou com o propósito de bola longa e tentar uma transição. O Grêmio não conseguiu jogar mesmo. Não conseguiu nada. Só que o Flamengo, na segunda parte, na minha opinião, depois que fez o gol, ele deu uma baixada, deu uma diminuída. Eu não sei o porquê, alguns jogos já atrás, ganhando 1-0, quis fazer o segundo, até que fez 8, mas nesse baixou um pouco, né? E quando baixou, numa transição, aconteceu o pênalti. E a observação do gol do Flamengo foi no único contra-ataque concedido pelo Grêmio, talvez no jogo inteiro. O Grêmio avançou com 4, 5 jogadores, perde a bola e aí o Flamengo constrói a jogada maravilhosa, realmente jogada de tacada de bilhar, né, Capitão? É o que se espera de Arrascaeta e Pedro, né? O Pedro também quase muito que bem. É uma jogada quase que perfeita dos dois, né? O Arrascaeta, ele sai da esquerda, que é uma característica dele também, ele acha o Pedro como pivô, né? Tem o passe. Você vê que o Arrascaeta, quando ele recebe o passe do Pedro, ele já ajeita o corpo para fazer a chapada, né? Então é a qualidade dos caras, assim. O que eu falo do Flamengo é que o Flamengo, ele manteve o controle do jogo durante todo o tempo. Como o Luizão falou, seja com alta intensidade ou baixa, mas ele manteve o controle. Porque o Flamengo, ele foi ter chances claras de gol no final do primeiro tempo, só aquelas 2 chances com o Pedro. Então o Flamengo chama atenção isso, assim, o Flamengo ele produziu chutes de fora da área, enfim, mas não foi aquele Flamengo que desde os primeiros minutos começou a criar chances de gol. Ele teve um controle do jogo, o Grêmio entrou com um propósito, né, defensivo, então assim, o Grêmio não conseguia nem sair, né, nem passar do meio, o Flamengo já recuperava a bola e deu a sensação de que assim, o jogador, ele entende o domínio do jogo e não é assim, acha que vai fazer o gol a qualquer momento. É um movimento quase que natural. Você tem o domínio, você tem a marcação, o adversário não consegue quase passar do meio de campo, automaticamente você vai gerar situações para vencer a partida. O que surpreendeu foi que o Flamengo, como o Luizão falou, no segundo tempo controlou um pouco mais e aí o Grêmio acha um contra-ataque ali, acha essa penalidade, enfim. Eu não consigo ver a relação, só em cima do que você pontuou. Eu não consigo ver a relação do que foi feito, esse ambiente extra do que o Flamengo apresentou, porque o Flamengo teve quase a mesma intensidade, ali a mesma forma de jogar do que jogos anteriores. O Grêmio na vitória, né? O Grêmio se preparou diferente à vitória, defensivamente, o time do Sul, né? O zagueiro do Grêmio foi muito bem. Jogava na vida nesse jogo, né? Não podia perder mano nem Grêmio, então acho que encontrou um rival diferente. O resultado pode ser decepcionante, mas a atuação longe disso. A atuação foi boa, foi padrão Flamengo, só que o resultado... Enfrentou um time que vinha... Até os 70 minutos. Depois de 70 minutos, deu uma caída. Caiu muito. Sim. É isso. Claro que vai ter sempre uma cacinha às bruxas quando o resultado não vem. Sim. A torcida do Flamengo reclamou do Felipe pela opção pelo Ayrton Lucas para a vaga do Alexandro e não do Vinha. Pô, que opção ruim. Nossa Senhora. Que o Fábio fala aí. Que opção ruim, é? Até o Felipe falou, os dois estão treinando no mesmo nível, eu preciso escolher entre a partir do momento que você escolhe o Ayrton Lucas para ser titular da sua equipe e o pessoal reclama, não tem discussão. Desculpa, o Ayrton Lucas estava sendo convocado até outro dia para a seleção brasileira. Isso aí é escolha de um detalhe ou outro, de carga, de momento. Não tem como reclamar com o Ayrton Lucas titular. Não, a necessidade da torcida achar aí um culpado. Não, pelo amor de Deus. A explicação é coisa que não tem explicação. Futebol, nem sempre é racional, né? O Grêmio também joga, o Grêmio se preparou. Outra crítica foi a entrada do Everton Araújo no lugar do De La Cruz, né, Capita? Sim. Que talvez não fosse a melhor opção. Porque ali é isso, né? O Flamengo já tinha um controle do meio campo e aí o torcedor também, ele tá começando a acostumar com essa formação, né? É Jorginho e Saul. Aí, De La Cruz e Saul, já sabe? Jorginho e De La Cruz. É um outro perfil de meio campo, de homens de primeiro e segundo homem, por exemplo. São caras que têm muito mais qualidade, são muito mais leves
leves na movimentação, até a inteligência de jogo, enfim. Mas é isso, assim, acho que quem faz parte desse elenco do Flamengo, mesmo sendo os jovens, né, como o Everton tem capacidade para estar. O Felipe Luiz, ele conhece o grupo, não foi porque o Ayrton Lucas, ele se envolveu no lance de penalidade, a gente já analisou, mas não foi por conta da entrada do Ayrton Lucas ou da entrada do Everton Araújo que o Flamengo não venceu. Acho que o Flamengo produziu bastante, enfim, coisa que acontece, você produz, você domina o jogo. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Essa questão de pênalti foi ou não foi, mano, o Flamengo tem que superar, porque vai acontecer sempre e vai ser o adversário, a equipe de arbitragem, os antes, todos contra o Flamengo. Ponto. Agora eu vou te falar, hein, essa data FIFA, pô, jogo do Flamengo agora só dia 14. Ô, dias chato que vão ser esses, hein? Porque seleção já deu, cara. Hoje seleção não tem mais aquele glamour, não tem mais aquela paixão, não tem mais, não é como antes. Hoje a seleção pra mim é só Seleflá. Seleflá é o que importa. Mas enfim, vamos ter que lidar com isso aí também. Flamengo perdeu 2 pontos, empatou, dava pra ter ganhado, o Flamengo merecia ganhar, mas acontece. Daqui até o final do campeonato a gente vai empatar, vai perder, porque é normal. Nenhuma equipe vai ganhar 100%. E a gente não é diferente. E com a gente não é diferente. A gente, quando eu falo Flamengo. Mas enfim, vamos levantar a cabeça e focar. Então pensando, a parte positiva dessa data FIFA é que tá recuperando o Eric Pulgar. Pô, isso aí é muito bom. Porque quando não tiver o Jorginho, porque tá sobrecarregando o Jorginho demais, tão tal, que contra o Grêmio ele não jogou. E aí, vai ter mais opções ali pro Felipe Luiz. 10 é isso é 10. Beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.